apóstolo Paulo está falando ali, que eu acho que se aplica muito bem ao que nós estamos vivendo. Nós estamos há alguns dias aí que algumas pessoas estão vivendo momentos de ansiedade, né? Muitas pessoas também perguntando onde está Deus nisso tudo. Muito falatório, muita informação, né? Até entre os irmãos mesmo da igreja a gente tem tido aí muito compartilhamento de informação. E para alguns isso tem sido uma situação de ansiedade, de temor. E é bom que a gente entenda um pouco em que circunstância Deus nos coloca diante dessas questões e o modo como nós devemos reagir a essas questões. E eu creio que o texto de Romanos, capítulo 12, versos 1 e 2, ele nos dá um bom respaldo para nossas reações, né, de como nós devemos encarar essas situações. Nós temos uma dificuldade muito grande de aceitar o que tem vindo das mãos de Deus. Né? Nós temos aí, por exemplo, Jó, eu já mencionei aqui anteriormente. Jó ele tem uma forma de reagir às circunstâncias terríveis que ele passa, né? Ele perde bens, ele perde filhos, ele perde saúde e ainda assim ele permanece na fé. E ainda assim o que ele responde é: Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Esse comportamento de Jó ele é refletido no que o texto de Romanos, capítulo 12, versos 1 e 2, nos falam, que é: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável diante de Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, Paulo ele vinha durante 11 capítulos aí explicando a justificação pela fé, explicando a relação do povo judeu com a fé cristã, a relação dos gentios com tudo isso, buscando resolver algumas questões ali dentro da igreja de Roma. Sempre essa disputa, né, entre irmãos que vieram do judaísmo, irmãos que vieram do gentilismo. Sempre havia uma disputa, né, isso era comum nas igrejas. E Paulo vem demonstrar, vem explicar como que, pela justificação pela fé, nós entendemos que judeus e gentios se unem num só povo, porque sempre foi uma questão de fé e nunca foi uma questão de genética. Né? Então ele passa todo o livro de Romanos explicando a justificação pela fé, para que a gente entenda que não existe qualquer tipo de vantagem entre judeus em relação aos gentios. Não há qualquer tipo de vantagem do gentio em relação ao judeu. Não há o que se colocar que porque você é uma coisa, então você está em vantagem em relação ao outro. O próprio Abraão, Paulo vai enfatizar, ele foi justificado pela fé, isso lá no capítulo 4. Então ele passa esse período todo explicando a justificação pela fé, enaltece a sabedoria de Deus, a grandeza de Deus, por causa desse plano perfeito, em que Cristo é exaltado, a pessoa de Jesus ela é exaltada, e ele fala de uma forma maravilhosa, né? Ele diz: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Então essa é uma exaltação poderosa que Paulo está fazendo da pessoa de Deus, do plano de Deus, da sabedoria de Deus, daquilo que Deus faz. E aí em Romanos capítulo 12, versos 1 e 2, Paulo insta com aqueles irmãos, ele roga, né, ele implora aqueles irmãos que, diante do sacrifício feito por Cristo, diante de todo esse plano perfeito de Deus, que é realizado na justificação pela fé, que os nossos irmãos agora apresentem os seus corpos como sacrifício, certo? O que isso significa? É uma dedicação que esses irmãos deveriam dar a Deus.
apresentar as suas vidas, apresentar a sua existência a Deus como um sacrifício. Isso significa, sacrificar significa tirar de você e dar aquilo para outra pessoa, para outro, no caso para Deus. Apresentar o corpo, né, significa o seu ser, quem você é, e que seja um sacrifício vivo. Olha só que interessante, justamente porque ele trabalhou o sacrifício de Cristo como sendo o meio pelo qual nós somos salvos, nós temos a justificação pela fé, resta-nos um sacrifício vivo, algo que a gente vai dedicar, santo. Isso significa que é separado para Deus, que é ordenado para Deus. É algo que você não vai dedicar a mais ninguém. Então você precisa compreender que o sacrifício que você faz diante de Deus é somente para Deus. O nosso coração não pode servir a dois senhores. E tem que ser agradável a Deus, ou seja, nós temos um padrão divino, nós temos uma forma que agrade a Deus. Temos de viver e fazer as coisas de tal modo que Deus seja agradado. Tá ok? Então, isso é chamado do nosso culto racional, um culto lógico. Ou seja, Paulo está entendendo que existe uma consequência lógica do plano de Deus, da realização daquilo que Deus fez no trabalho de justificação pela fé, na obra de justificação pela fé. Então existe essa ordem lógica. Se Deus fez isso, então o meu culto racional, o meu culto lógico, aquilo que é consequência óbvia de tudo isso, então, é que eu apresente o meu corpo por sacrifício vivo, santo e agradável diante de Deus. E aí ele vai dar uma instrução querendo demonstrar o que eu não devo fazer, o que eu não posso fazer diante disso. Eu não posso me conformar a este século, porque obviamente se eu fizer isso, significa que eu não estou fazendo um sacrifício santo e tampouco que seja agradável a Deus, porque eu estou me adequando a padrões que não são os padrões de Deus. E ele indica que isso deve ser feito, então, a partir da transformação da nossa mente, ou seja, eu preciso mudar as disposições da minha mente. Eu preciso refazer o caminho da minha mente para que então eu experimente qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então agora a gente começa a entender, se a gente seguir o caminho então inverso, que para que eu experimente qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, eu preciso ter uma mente renovada. Essa mente renovada não pode ser conformada a este século. Porque se for conformada a este século, eu não estarei apresentando o meu culto racional diante de Deus. Eu não apresentando esse culto racional diante de Deus, significa que eu não estou agindo de modo agradável, santificado e com a vida que Deus me deu. Então, portanto, eu não estou apresentando nada diante de Deus. Então, se para experimentar a vontade de Deus como sendo boa, agradável e perfeita, eu preciso renovar a minha mente, percebamos que, em meio a tudo isso que nós estamos vivendo, a dificuldade que nós temos muitas vezes de mantermos a calma, de termos a tranquilidade na presença de Deus, de confiarmos na mão de Deus, a dificuldade que temos de aceitar a possibilidade até mesmo de que algo ruim aconteça em nossas vidas, de que o vírus possa vir a me afetar ou não, quer dizer, a gente não sabe de fato o que vai acontecer conosco, mas a dificuldade que temos em termos uma disposição de coração, como a de Jó, que aceitou o que veio das mãos de Deus, inclusive instou com a sua esposa de que ela falava como uma louca quando pediu a ele para que amaldiçoasse a Deus e assim morresse. A dificuldade que temos de ter essa disposição é porque a nossa mente continua funcionando com velhos padrões. E um dos principais velhos padrões é o entendimento de que a principal coisa de nossas vidas é mantermos nossa integridade física, emocional, psicológica, financeira. Nós estamos sempre pensando de modo a autopreservação. E isso não é compatível com o Evangelho, porque o Evangelho fala de um Deus que encarna e que não se preserva, mas um Deus que se entrega. Então eu não posso dizer que eu tenho uma mente renovada em conformidade ao Evangelho de Deus, ao Evangelho de Cristo, se eu continuo pensando e raciocinando da mesma forma que o mundo raciocina, ou seja, pensando tão unicamente no seu bem-estar. Isso não faz sentido algum.
Eu preciso ter a consciência de que o Evangelho ele exige de mim um amor sacrificial, ele exige de mim uma disposição de entrega como a do meu Redentor. Constantemente nas cartas que os apóstolos escrevem às igrejas, nós vemos que eles chamam Cristo Jesus como sendo o nosso padrão de comportamento, nosso padrão de afetos, a nossa forma de vida. Cristo é esse modelo. E Cristo levou até as últimas consequências a sua obediência a Deus. E mesmo sabendo que o sofrimento lhe aguardava, ele dizia: Deus, que não seja a minha vontade, mas a sua vontade. Então, o que o apóstolo Paulo está nos ajudando a entender aqui, que a nossa dificuldade de vermos que mesmo em meio às circunstâncias mais difíceis que temos, a vontade de Deus é boa, é agradável e perfeita, ainda que doa, é devido a uma mente que ainda raciocina, que ainda trabalha conceitos a partir de uma visão mundana de autopreservação, de que o que importa é o meu bem-estar. O Evangelho não trabalha com o seu bem-estar. O Evangelho trabalha com a sua condição de pecador, sua necessidade de salvação, o arrependimento que deve vir em resposta a essa mensagem de salvação. O Evangelho trabalha com esses conceitos. Ele trabalha com a ideia de mudança de vida, portanto. Uma mudança de vida que necessariamente inclui uma mudança de pensamento. Seu pensamento não pode estar focado, não pode estar pautado no seu bem-estar ou no bem-estar das pessoas. Deus, por alguma razão, ele usa a morte. Ele prometeu a morte, irmãos. Algo que talvez nós nos esqueçamos muitas vezes é que a morte é uma invenção de Deus. Foi ele que disse a Adão: se comer, vai morrer. Então, a morte é trazida como uma situação invariável da nossa condição de pecadores, desse mundo caído. Não tem como nós nos livrarmos disso. E o fato de que pessoas morrem significa que Deus está mantendo viva a sua promessa dada a Adão. Então, se eu não transformar a minha mente e entender que a própria morte faz parte do plano de Deus, que a própria morte, ela põe fim, por exemplo, a uma vida de pecado. A morte, por exemplo, põe fim a uma vida de sofrimentos também. Né? Quantas pessoas estão em situações de tão duro sofrimento que a morte lhes cai muito bem, lhes traz um alívio. Né? Nós temos uma tendência a pensar na morte de uma forma, com uma rejeição muito forte, mas o conceito bíblico para a morte é que ela é algo trazido por Deus, colocado por Deus, imposto por Deus. Se as pessoas pararem de morrer, Deus está quebrando sua promessa, Deus perdeu o controle da realidade. E é isso que a palavra de Deus vem colocando para nós. De modo que Deus passa a utilizar a morte, Deus é aquele que traz a luz e faz descer a sepultura. São verdades que a palavra de Deus vai nos ensinando e que devem ocupar a nossa mente, nos fazendo ter um olhar sobre a morte, como o de Paulo, em aos Filipenses. Para mim, viver é Cristo, ou seja, me dedicar a Ele, pregar o Evangelho, falar de Cristo, e isso é vida para Ele. E o morrer é o quê? Morrer é lucro, porque eu vou estar com Deus. Acabou essa vida de sofrimento, acabou essa vida de lamúrias, acabou essa vida de ter que pregar, de ter que ir para um canto, de ter que ir para o outro, de ver pecado, de cometer pecados, acaba tudo isso. E agora eu vou ficar diante de Deus. Então, se nossa mente não se transformar, nós não teremos uma fé robusta o suficiente para olhar para uma situação como essa, que é uma situação de risco, é uma situação que traz preocupação. Eu não estou dizendo para ninguém ser irresponsável e que, já que estamos seguros nas mãos de Deus, vamos nos lançar ao vírus, vamos nos lançar a situações de risco, vamos atravessar a rua de olho fechado. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que o temor não pode ocupar o nosso coração, que a desesperança não pode ocupar o nosso coração, sendo que vida para nós, morte, esperança, existência, são coisas que transpassam essa realidade que nós vivemos. Não estão presas a essas coisas que nós estamos vivendo aqui. E que, portanto, nós temos que ter um coração tranquilizado diante de Deus, que mesmo que a morte venha nos abater, ela não nos tira de suas mãos. Que mesmo que situações difíceis venham ocorrer em nossas vidas,
nós ainda temos as promessas de Deus, como nós vimos ali quando falei sobre o texto de 1 Pedro. Então, uma mente transformada, uma forma renovada de se enxergar a vida, me faz entender como a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. E por quê? Porque ele age de tal modo de que todas as coisas estejam cooperando para o bem daqueles que amam a Deus. Isso é capítulo 8 de Romanos. Todas as coisas estão cooperando para o bem. E que bem é esse? O bem é a salvação. O bem não é o seu bem-estar. O bem não é a sua alegria, a sua satisfação pessoal. O bem é a sua salvação, porque é por isso que Deus está trabalhando. Não há alegria que nós possamos viver neste mundo que se compare com a alegria do porvir. Não há nada que este mundo tenha a nos oferecer que a promessa de Deus não tenha algo muito melhor para nos oferecer. Então, Paulo está pouco preocupado em trabalhar os bens dessa vida, as circunstâncias dessa vida de modo confortável para nós. De forma alguma. Paulo está trabalhando uma perspectiva, portanto, de que o nosso bem é a salvação. O nosso bem é essa nossa união com Deus. Então, todas as coisas de fato estão cooperando para o nosso bem. E aí, quando nós compreendemos essa verdade absoluta da palavra de Deus, de que o soberano Deus tem todas as coisas sobre suas mãos e que, portanto, mesmo as coisas ruins fazem parte do seu plano eterno, mesmo as coisas ruins fazem parte de sua vontade, mesmo essas circunstâncias difíceis, as tristezas, as perdas, todas essas coisas fazem parte do plano de Deus. E quando nós compreendemos isso, o temor deixa de tomar conta em nosso coração e passamos a compreender que Deus é sábio, Deus é todo-poderoso, Deus tem um entendimento e uma inteligência que eu não tenho como alcançar e que, portanto, as minhas avaliações presas às circunstâncias dessa vida presente não são boas, são inadequadas àquilo que Deus nos apresenta no Evangelho. É quando nossa mente é renovada e eu passo a pensar de forma a considerar o reino de Deus, a considerar a vontade de Deus, a considerar a soberania de Deus, a considerar a obra de Cristo. Quando todas essas coisas ocupam a minha mente, eu começo a perceber que nem a morte tem qualquer tipo de poder sobre minha vida. E que nem as circunstâncias difíceis, na verdade, elas são tão ruins assim. Porque, em última instância, as circunstâncias difíceis, elas estão nos ensinando que este mundo não é tão bom e que deveríamos ansiar mais por aquilo que virá. Calvino dizia isso, que se há uma coisa que os sofrimentos presentes nos ajudam, é ansiarmos mais por aquilo que está por vir. É para que nós não nos apeguemos tanto a essa existência que nós estamos tendo aqui agora. Portanto, meu querido, não se deixe abater por essa situação. Há muito sofrimento ao nosso redor, há muitas coisas difíceis acontecendo ao nosso redor, mas com uma mente transformada, nós vamos entender que Deus está no controle de todas essas coisas. Nós vamos entender que o Senhor domina sobre todas essas coisas e que Ele está usando essas coisas de uma forma que nós ainda não podemos prescrutar, de uma forma que nós ainda não conseguimos compreender. Deus está sim também chamando pessoas à sepultura, dizendo que acabou o seu tempo, cumprindo a sua promessa dada a Adão. Se comer vai morrer, e tem gente morrendo, faz parte do plano de Deus também. É o ponto final que Deus deu àquela vida. Deus ele não está trabalhando para que nós vivamos. Deus está trabalhando para que nós vivamos eternamente, isso para o seu povo, isso para os seus. Que, portanto, a vontade de Deus ela é, sim, boa, agradável e perfeita. Mesmo em sofrimentos, mesmo em dores, porque bom, agradável e perfeito não são parâmetros que têm o meu bem-estar como padrão. São parâmetros que têm o plano de Deus como padrão. Então, se Deus está garantindo que todas as coisas cooperam para o nosso bem, se Deus está dizendo que estamos seguros em suas mãos, então tudo que Ele faz é bom, é agradável e perfeito porque está cumprindo o seu plano. Lembre-se,
O nosso sacrifício é vivo, santo e agradável a Deus. Portanto, a vontade de Deus ela será boa, agradável e perfeita dentro dos padrões de Deus e não dentro dos padrões do nosso bem-estar. Então, meus irmãos, não tenho dificuldade de entender que mesmo em meio a tempos difíceis que nós estamos passando, a vontade de Deus ela é sim boa, agradável e perfeita. O que precisa é uma renovação de nossa mente e percebermos que não é o nosso bem-estar. Não se trata de nós. Se trata do plano eterno de Deus. Se trata da glória de Cristo. Se trata de compreendermos que o melhor da vida não está aqui, está diante de Deus. Então, meus irmãos, tenham tranquilidade, tenham toda a certeza de que Deus está dominando sobre céus e terra, tenha toda a certeza também que tudo está cooperando para a nossa salvação, que tudo está cooperando para a nossa união com Cristo. Tudo está cooperando para que o povo de Deus se torne um povo que dedica suas vidas num sacrifício vivo, santo e agradável diante de Deus. Essa deve ser nossa maior preocupação. Esse deve ser o nosso maior desejo. Não transpor esses tempos difíceis simplesmente que nós estamos passando, mas, de fato, permanecermos fiéis, permanecermos dedicados a Deus, continuando a fazer o nosso culto racional diante de Deus, que é um culto vivo. E ele é vivo eternamente, porque nem a morte vai nos impedir de continuar a existir e de sermos ressuscitados por Cristo no final. Ele é santo, ou seja, eu separo tudo isso para Deus. A minha vida já não é minha, ela pertence ao Senhor. E ela é agradável a Deus. Mude sua mente, mude o seu modo de pensar, não se concentre no seu bem-estar, não se concentre no seu conforto, porque você vai ter muita dificuldade, se você assim o fizer, de entender como a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, de entender como Deus ainda é presente, Deus está presente, Deus não nos abandonou, as coisas não estão fora de controle, do controle divino, elas estão exatamente onde deveriam estar. São tempos difíceis, mas Deus assim o quis, Deus assim o determinou na sua santa vontade e com certeza isso coopera para o nosso bem.